companheiros. Olá, minhas companheiras aqui do canal Sem Censura. Estamos hoje aqui praticamente iniciando nossa campanha nesse segundo turno. E eu quero dizer principalmente à militância que nada está perdido. E nós devemos sim levantar, sacudir a poeira, porque vamos sim dar a volta por cima. Muito se falou a respeito dessa campanha do Haddad, que infelizmente nós sofremos muitos ataques da campanha do adversário. E ficou evidente cada dia mais que o Brasil ele se encontra diante de dois projetos. Um projeto que é pautado no ódio, que é pautado na intolerância, no racismo, no preconceito, e um outro projeto que é pautado na inclusão social. É pautado na ideia de que nós devemos ter, numa mão, a carteira de trabalho e na outra, o livro. E cabe ao povo brasileiro decidir. Nós estamos atravessando momentos difíceis, momentos complicados na nossa história. Eu já falei com uma colega professora de história também, eu sinceramente não saberei explicar lá na frente, lá no futuro, o que está acontecendo hoje. Como explicar o fato de que aquele nazista teve quase 50 milhões de votos numa campanha pautada no ódio, no rancor, na intolerância, fazendo gestos de armas, incitando a violência? Então eu sinceramente não saberei explicar a que ponto nós estamos chegando. Mas eu quero dizer que nada está perdido e que a militância do PT, que é uma militância diferente de todos os demais partidos, que nós devemos sim ir à luta e que nada está perdido. A esperança ela deve ser a palavra-chave nessa reta final. E eu quero dizer que nós devemos sempre esclarecer sobre o que está acontecendo. Há uns 2 dias, 2 alunas me falaram que não votariam mais no Haddad, que estavam pensando em fazer isso, mas que não fariam mais, porque viram a Manuela Dávila, com uma camiseta onde estava escrito Jesus era travesti. Eu fiz questão de pegar informações na internet que desmentiam isso, que era uma das mentiras disseminadas pelo adversário, cuja campanha é voltada somente nesse sentido, porque ele não tem proposta alguma. E procurei esclarecer, cabe aos militantes, com toda a delicadeza do mundo, com toda a educação, como é o companheiro Haddad, como ele se comporta nas entrevistas, nos debates, com muita delicadeza mostrar que a campanha do outro é pautada na mentira. Uma mamadeira em formato de pênis, que circulou também pelas redes sociais, e falaram que era das escolas municipais da época que o Haddad era prefeito. Coisa assim, que eu não imaginava que a população iria acreditar, mas estão acreditando nessas mentiras. Então cabe a todos nós que temos preocupação com a democracia, respeitar a opinião alheia, mas sobretudo esclarecer o que realmente está acontecendo, né? Porque o que eles fazem é inventar muita coisa, porque eles não têm capacidade cognitiva para debater, para apresentar suas ideias. Quanto mais ele fala, mais voto ele perde. Por isso que ele se recusa a participar de debates, vem com desculpa de que tem licença médica, está de atestado médico. Todos nós sabemos que é mentira. Ele é incapaz de participar de um debate e de apresentar ideias, porque ele não tem nenhuma. Enfim, eu estava conversando com um companheiro e nós chegamos à conclusão de que nós não devemos, de maneira nenhuma, comparar Bolsonaro com Hitler. Porque se nós pararmos para pensar, Hitler, ele era inteligente. Esse animal, é impossível falar a mesma coisa. E um detalhe importante, Hitler, ele pensava no povo alemão. Em momento nenhum na história, a gente viu que Hitler teria feito referência, feito exaltação à bandeira de outro país, como esse animal do Bolsonaro faz com a bandeira dos Estados Unidos. Então, e Hitler pensava, como eu falei, no povo alemão, ao contrário desse idiota.
que pensa somente na própria família. Então, assim, a gente tem que com muita delicadeza, com muita calma, às vezes a gente fica exaltado, mas tentar manter a serenidade e a luta. E a luta e mostrar que o Brasil ele tem duas opções. Uma que é caminhar a passos largos a barbárie, a destruição, ao regresso, ou a um outro lado que é o lado voltado para a civilização, para o progresso, para a inclusão social, para o pobre na universidade, para as políticas de inclusão social. Eu fiquei muito triste e lamentei muito o fato de que, quando eu cheguei na sala de aula na segunda-feira, eu vi comentários no sentido de que o Nordeste deveria ser riscado do mapa. O Nordeste é um atraso para o Brasil. Eu fiquei muito triste como professor de História ouvir isso de determinados alunos. Mas eu quero dizer o seguinte, que o Nordeste ele votou no Haddad, ele vota no PT porque, ao contrário de outras pessoas que a gente conhece, o povo nordestino tem gratidão e reconhece o que foi feito por ele. Então a gente lamenta muito. Outro comentário que eu ouvi muito triste é que o povo nordestino é um povo marcado pela vagabundagem, que é um povo vagabundo e que vota no PT por causa da Bolsa Família. E eu ouvi isso de pessoas que têm filhos ou filhas, não vou citar nomes, mas têm filhos que estão na faculdade, estão cursando o ensino superior através do ProUni. Então, assim, é muito triste, é muito lamentável nós ouvirmos isso em pleno século XXI, esse preconceito que está cada vez mais nítido na sociedade brasileira. O povo nordestino é um povo marcado pela luta, pelo trabalho, pelas adversidades, porque tem que viver num local completamente marcado pela seca, pela miséria, pelas adversidades características da região. Então é muito triste, porque a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais incapazes de se colocar no lugar do outro. E o povo nordestino, como eu falei, ele tem gratidão pelo que foi feito por ele. E eu tenho orgulho de viver num país, apesar de todas essas adversidades, um país marcado pela pluralidade, pela diversidade étnica e cultural. Muito lamentável também o que aconteceu com um capoeirista lá na Bahia que foi assassinado. Isso demonstra o quanto nós estamos vivendo um estado de barbárie. Um eleitor do Bolsonaro, sim, ele matou um capoeirista, um mestre de capoeira, porque simplesmente esse mestre de capoeira havia falado que votou no PT, que votou no Haddad. Então isso demonstra a intolerância que nós estamos vivendo no Brasil. Porque está cada dia mais difícil viver nesse país marcado pela intolerância. Esse capoeirista que levou 12 facadas, né, logo após dizer que havia votado no PT, o Romualdo Rosário da Costa, de 63 anos, conhecido como Moa do Catandê, ele era mestre de capoeira negro e foi assassinado porque ele se mostrou contrário à candidatura do nazista Bolsonaro. E esse animal que o matou, ele simplesmente fez isso porque ele se sente legitimado pelas ideias, pelo que aquele sujeito fala, né? E, infelizmente, nós estamos atravessando momentos sérios, momentos difíceis, cabe a prudência, obviamente, mas recuar e desistir jamais. E fortalecer a cada dia a campanha do companheiro Haddad para que nós possamos reverter essa situação e mostrar que o antipetismo, que é pautado no ódio, no rancor, não é a solução. Não podemos, de maneira nenhuma, combater a violência com mais violência, e sim com políticas públicas, com inclusão social, e só assim nós iremos construir uma sociedade mais digna, uma sociedade mais justa. Não vamos desistir, continuaremos nessa batalha, essa árdua batalha, rumo à consolidação e à redemocratização do nosso país. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. Lula livre!